momento que você gosta muito de uma coisa e você se dedica nessa coisa a pesquisar sobre, a ir atrás. Você gostar muito mesmo de uma coisa. É sair um pouquinho dessa vida que a gente leva. Eu acho que um fã é um indivíduo que gostou muito de alguma obra, em alguma mídia, qualquer que seja, e ele quer dedicar o tempo dele a essa obra e quer estudar essa obra e saber mais sobre ela e pensar sobre ela ou produzir sobre ela de uma forma que não é necessariamente para estudos ou para trabalho. Ele dedica o tempo livre dele a isso. Fã, para mim, é aquela pessoa que acompanha o trabalho do artista, desde escritor a músico, a qualquer artista, é aquele que acompanha, aquele que apoia e aquele que faz o possível para ser mais arte, ser mais compartilhada pelo maior número de pessoas que ele conseguir. Eu, no caso, falo do fã como essa pessoa que tem um engajamento um pouco a mais do que o simples assistir, que tem um engajamento emocional, que se envolve com a trama, que procura saber mais, mas não necessariamente precisa saber tudo, igual pensavam ainda nos anos 80 e 90. Não só a participação deles é indispensável, como a gente pensar na opinião deles é indispensável, porque você tem que tomar um cuidado especial com qualquer obra que tenha fãs, para você fazer alguma coisa que seja compatível com a expectativa deles. Na indústria cultural existe um diálogo entre indústria e audiência, como sempre teve, né? A indústria ela pensa em agradar o fã, então na verdade ela está criando uma demanda, ela atende a uma demanda criada, assim como ela cria novas demandas. Então é tudo muito cíclico. Então não tem como você tirar uma das partes, já que você faz uma produção para a audiência, não tem como tirar. Então a importância já é lógica a partir do princípio básico da coisa. Sempre pode influenciar, porque ele dá um feedback. Então o autor tem ferramentas para saber o que faz sucesso, para onde a história pode se encaminhar, e eu acho que o processo de sugestão é sempre válido. Eu acho que o fã tem esse poder de incentivar o autor a continuar escrevendo, a escrever coisas novas, e isso ajuda muito, acho que até na parte do próprio autor também, a motivá-lo. No mercado editorial eu já penso realmente nas fanfictions, né? As fanfictions, elas na verdade já existiam há muito tempo atrás nas fanzines, que eram jornaizinhos que as pessoas começavam a circular com alguns episódios, né? Algumas narrativas seriadas escritas sobre os personagens e novas histórias dentro da principal história que foi vendida. Então acho que no mercado editorial é um ramo muito interessante, porque as pessoas escrevem e as pessoas leem fanfics, né? Então acho que é uma coisa acho que é um grande nicho, pode ser explorado. Eu acho que apesar do fã participar bastante quando a gente faz um livro para fã, por exemplo, o editor ele tem a parte profissional daquilo. Então o editor ele seleciona conteúdo e ele produz o conteúdo de uma forma que ofereça o melhor produto para o fã, mas que faça uma curadoria desse produto. Sim, a autopublicação funciona hoje mais ou menos como uma primeira peneira para entrar no mercado profissional. Para o lado da editora é interessante porque ela não toma mais tantos riscos quanto antigamente, né? Que ela via potencial no autor com base nos critérios que existiam, e aí eles investiam dinheiro nele, lançavam no mercado, e às vezes não era o momento dele, e os leitores não se identificavam com esse autor. E agora, com plataforma digital, com Wattpad, Switch, né, Amazon, você já tem o respaldo do público antes de investir dinheiro no autor, no trabalho. Então é bom para todos os lados. Quando o Maria Paula começou a bombar no Wattpad, as editoras começaram a conversar comigo, eu tinha essa única cláusula, né, que eu não queria tirar do Wattpad. E o meu argumento era de que são mídias diferentes,
elas trabalham de maneiras diferentes, então não tem como uma roubar o público da outra. O que acontece é o inverso, né? Todas as pessoas que compraram My Life Club na pré-venda, elas conheciam já um livro, já tinham lido o livro no Wattpad. A relação que o leitor tem com o produto é diferente, com a arte é diferente. E por causa disso, não atrapalha a venda. Então a pessoa ela pode ler o livro no Wattpad, ou no Kindle, ou no Flick, ou no Tap, e depois ir lá e comprar a obra. Ao contrário do que... eu sei que é contra-intuitivo, mas é como está funcionando agora. Com certeza tem bastante preconceito ainda, porque isso parte da sociedade como um todo, né? Você é especializado naquilo, então você pode fazer aquilo. O que é o profissional e o que é o amador. Essa fronteira entre profissional e amador é uma coisa muito forte e no geral, né? A gente quer se graduar porque a gente quer ter a permissão para fazer aquilo, né? A discussão se um jornalista precisa ou não de diploma tem tudo a ver com exatamente isso. O preconceito com você não ser aquilo como profissão, você tem que ter estudado para aquilo. Existe muito preconceito literário, principalmente no Brasil. As pessoas ainda veem a literatura e o livro como uma arte superior, uma forma de arte superior e intocável. Então, se não tiver uma validação acadêmica ou uma validação da cultura geral sobre aquela obra que você está lendo, considera-se que você está perdendo tempo naquela obra. Mas é uma discussão que é eterna. Mas eu acho que especialmente porque o fã vem dessa figura, herda a palavra, dessa figura do fanático, né, do louco mesmo, isso piora. Em relação à televisão, por exemplo, que já existe um preconceito também contra a televisão, é um preconceito triplicado. Então você tem um preconceito com a palavra fã, preconceito com a falta de formação profissional e uma carteirinha que diga que você pode exercer aquilo, e o preconceito mesmo com o próprio objeto cultural. Então é difícil para o fã ser reconhecido como um produtor de respeito. Então é meio inútil você dizer que a pessoa não está criando nada novo, porque ninguém está criando nada novo. As pessoas que estão fazendo fanfic muitas vezes estão desenvolvendo um estilo muito interessante, elas estão produzindo conteúdo que o público quer ler, que no fim é o que importa. E eu também acho que você ser contra a fanfic é completamente inútil, a não ser que você vai entrar com um aparato legal porque alguém está lucrando em cima da fanfic. Não adianta ele ser contra. Porque as pessoas vão escrever, vão pôr na internet e é uma coisa que não dá pra você conter. Tem leitor começando por todo tipo de coisa. E tem escritor escrevendo, começando pela fanfic. É o que mais acontece, como eu dei os exemplos. Eu mesma escrevia quando eu era adolescente na forma de fanfic. Nunca saí disso, mas escrevia fanfic. Meus amigos escreviam, a gente trocava entre si. Então é uma forma de produção literária que é a porta de entrada para muita gente. E uma forma de leitura também. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de Star Wars, não tem o costume de ler muitos livros, mas lê os livros de Star Wars. É um exemplo de como você vai para o uso do livro, para o consumo da literatura, a partir de alguma outra mídia da qual você era fã. As fanfics existem há bastante tempo, desde a época dos fanzines, mas as redes sociais deram muita visibilidade e acesso a tudo isso. Então elas se tornaram um fenômeno mesmo com as redes sociais. Nem tanto as redes que o Facebook, né, ou o Instagram, mas os fóruns de fanfiction. Então são redes sociais de fanfiction, em que os autores de fanfic e leitores se conectam, e esse mundo criado virtual facilitou muito a produção, o engrandecimento e o reconhecimento mesmo. Muita gente nunca tinha ouvido falar em fanfiction, e hoje em dia é uma coisa que bastante gente conhece. Eu acho que o hábito de ler fanfic, isso é uma hipótese, né, que eu tenho, é realmente um hábito de ler fanfic. Eu acho que é uma coisa em si própria. Eu já li, já escrevi fanfics. Compraria fanfics e leria como se fosse outro livro. Eu amo ler fanfics, já li várias fanfics, não só de filme, não só de livro, mas de série também, de banda também. Compraria sim, se eu achasse que se o autor principal validasse, pra mim tem a mesma relevância.